Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisa de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. E por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. E o filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália aos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E o criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu filho matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. E ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão
estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, nós celebramos o 24º domingo do tempo comum. Neste mês de setembro, mês da Palavra de Deus, quando esta quer nos convidar a uma reflexão do que o Senhor tem a nos dizer, o que o Senhor tem a nos propor, e assim, abraçando o compromisso para com Deus, nós possamos anunciar a boa nova a todos aqueles que estão à nossa volta. A liturgia de hoje nos traz uma mensagem belíssima. A liturgia quer nos falar que o nosso Deus é um Pai misericordioso, que é capaz de perdoar todos os nossos pecados, maior que seja a nossa transgressão, maior ainda é o infinito amor de Deus por nós, que espera que retornemos a Ele, voltemos ao bom caminho, arrependidos de nossas faltas, possamos nos colocar a um caminho que poderá nos levar à salvação. Quando nós olhamos a primeira leitura, nós vamos ver, o diálogo de Deus com Moisés, quando o escritor sagrado mostra para nós um Deus que se encontrava com raiva, irado com o seu povo, porque era de cabeça dura, porque maior que fosse a demonstração de amor de Deus para com eles, eles não sabiam reconhecer esta graça e continuavam vivendo o caminho do erro, do pecado, da falta de confiança em Deus. Sabemos que Deus agiu de forma poderosa em favor do seu povo que estava na escravidão no Egito e trouxe aquele povo para uma nova liberdade. E no caminho do deserto da vida, estes homens libertos da escravidão viviam resmungando contra Deus. Passavam fome, reclamavam, Deus mandava o maná. Mas um pouco eles reclamavam que estavam com sede e Deus fazia brotar água da rocha. E mesmo diante da acolhida de Deus, eles se colocavam para viver de forma contrária ao que o projeto se anunciava para viver, e assim se deixando contaminar pelo mal, deixando-se contaminar pelo pecado, eles colhiam com as suas próprias ações os frutos do pecado no qual eles estavam envolvidos. E era a hora de mostrar a misericórdia de Deus. E o escritor sagrado fala de um Deus, que estava irado, de um Deus que estava com raiva, de um Deus que estava arrependido de ter salvo aquele povo da escravidão. Mas nós sabemos que o nosso Deus não tem esta face, estas facetas que o Antigo Testamento mostra para nós, ainda era uma visão completamente distorcida, ou ainda opaca daquilo que verdadeiramente
Deus é. Talvez o autor sagrado sentiu a necessidade de mostrar um Deus como um humano, para que o humano compreendesse a ação misericordiosa de Deus. E assim, quando o autor fala tudo isso de Deus, ele coloca a magnitude da ação que o próprio Deus veio para trazer, de um Deus que perdoa os erros dos homens e das mulheres, de um Deus que ama profundamente a sua criatura, que lhe é fiel à aliança feita com a humanidade. Na essência de Deus se encontra a sua fidelidade. Deus não voltaria atrás diante da sua obra, diante da sua intenção de dar ao homem o seu amor e esperar que este homem, voltando o coração para ele, o possa amar verdadeiramente, e que este amor se traduza na ação com os irmãos que estão à nossa volta. Então, para concluir e compreender a primeira leitura, nós queremos dizer que a imagem apresentada de um Deus irado é para fazer o homem compreender que, para além disto, a grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus é que abraça o ser humano. E quando então vem Jesus a estar presente à humanidade, ele escancara para todos quem verdadeiramente Deus é. Jesus demonstra para nós o rosto misericordioso do Pai. Aí já não temos mais dúvida da essência de Deus. Não podemos mais duvidar de que Deus não é um Deus que não se compadece com o homem, que não está do lado do ser humano. É um Deus que caminha com todos. E Jesus vai ensinar isto quando os fariseus começam a questioná-lo de que estava se alimentando com os pecadores, com os cobradores de impostos, manifestando seu olhar misericordioso para estes grupos que eram excluídos e por causa disso muitas das vezes não podiam se levantar diante do pecado, não tinha quem estendesse as mãos para resgatá-los da lama do pecado. E Jesus então contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, do homem que perde uma de suas 100 ovelhas, deixa as outras e vai à procura daquela que se perdeu. E quando a encontra, a felicidade é tamanha no seu coração, que ele convida os seus amigos e vizinhos para festejar com ele. E assim também uma mulher, que diante da sua economia, perde uma de suas moedas tão valiosas, e ela faz de tudo para encontrá-la, porque sabia da necessidade daquele valor. E ela então, ao encontrar, tamanha é sua alegria, que ela também convida as vizinhas para se alegrar com ela. E mais, essa terceira parábola que toca verdadeiramente o nosso coração, de 2 filhos que diante do pai, o mais novo pede a sua parte na herança. O pai assim divide: aqui está a sua parte, o que fica aqui é do seu irmão. E o mais novo sai pelo mundo afora e gasta os seus bens, e vai viver na miséria, a ponto de cuidar dos porcos, sem direito de se alimentar da lavagem que era ofertada aos animais. E ele então cai em si
e percebe que os empregados do seu pai eram tratados com dignidade, e que se ele voltasse, o pai o aceitasse também como um empregado, ele seria feliz. E ele voltou, e ao retornar, o pai fez uma grande festa, lhe deu uma túnica nova, colocou um anel nos seus dedos e sandália aos pés. E mais ainda, matou um novilho e realizou um grande banquete. E aí tem o irmão mais velho, que quando soube daquilo, aí sim ficou com muita raiva. Não queria entrar para participar, não queria se alegrar com a volta do irmão. E o pai toca no coração do filho mais velho, para que ele também compreendesse que ele estava errado, que ao fechar o coração no rancor, de não se abrir para perdoar quem erra, ele estava no mesmo erro que o irmão, e que era necessário abrir o coração para o perdão, e livre de todo mal, poder celebrar a vida, que é o dom maior que Deus nos oferece. E assim, nós compreendemos este rosto misericordioso do Pai do céu, e é este Deus que vem ao nosso encontro, é este Deus que também se faz presente em nossa vida, e nos faz perceber nossas fragilidades, nos faz compreender os caminhos errados que muitas vezes nós trilhamos, pelas opções equivocadas que nós assumimos, e que assim nos afastamos do caminho de Deus. Mas Deus estará sempre ao nosso lado, para nos resgatar deste mal, para nos fazer sentir a sua mão poderosa, que sobre nós nos protege, e se estende para nos levantar. E quando olhamos para o alto e vimos este Deus que se estende para nós, podemos sim nos levantar, resgatar-nos a vida, deixar de lado o mal e viver a salvação que o Senhor nos propõe. Temos que retornar à casa do Senhor. É na casa do Senhor que nós somos acolhidos de braços abertos. É na casa do Senhor que há um grande banquete que nos sacia. Na casa do Senhor há uma fonte que jorra e que mata as nossas sede. Que nós nos deixemos levar pela palavra de Deus, e como grandes pecadores que somos, reconhecer a misericórdia divina, pedir perdão pelos nossos pecados e nos dispor a agir de tal modo que, através das nossas ações, os frutos de uma vida nova possa ser oferecido ao mundo, e para aqueles que são muitas das vezes excluídos, deixados de lado, que a nossa ação também os resgate para estarmos reunidos novamente na casa de Deus e celebrar o amor, a misericórdia e a vida que Ele nos oferece. Que a palavra de Deus nos ilumine, que o pão sagrado nos fortaleça, que a missão recebida nos leve a estarmos juntos, caminhando como irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,